Onde eu posso tomar um chá? Eu preciso de água. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aleluia. Irmão, tem som aí, não, né? Tem? Porque na duas últimas sexta-feiras que gravamos, tivemos que apagar o vídeo porque saiu sem som. Aleluia. Bom, para os que têm acompanhado esta campanha, tanto aqui presente quanto pela internet, faz mais quantas sexta-feira já está? Alguém lembra quantas sexta-feira já faz? Uns 2 meses, né? 2 meses? Mais ainda. Olha, mais de 2 meses que estamos ministrando sobre cura. E hoje eu falei com o pastor, nós vamos dar encerramento então nesse seminário sobre cura. Não é uma campanha de cura divina, mas é mais um seminário de instrução para como agir em nome de Jesus, segundo a ordem que Ele tem nos dado. Amém? Para que possamos agir em qualquer situação. Muitas vezes as pessoas ficam dependentes do pastor. Vai na casa de alguém está doente e já sai correndo procurando o pastor, e às vezes o pastor não se encontra ou está impossibilitado de comparecer, e a pessoa se esquece que ela tem essa autoridade dada por Cristo para agir no nome dele. Amém? Amém. Então hoje nós estamos dando encerramento a esse seminário, e nós temos falado que a cura, o primeiro passo para receber a cura, eu vou fazer um resumo da maioria das coisas que tenho falado aqui. Que o primeiro passo para recebermos a cura é saber que a cura é da vontade de Deus. Quem já ouviu alguém orar assim por um doente? Deus, aqui está o fulano, Senhor, está doente, fulano, ciclano, está com essa enfermidade, mas se for da tua vontade, cura ele, Jesus. E tem uns que chegam até a dizer, se não fosse eu leve, prepare e leva. Na verdade, eu já vi pastor falar, orar assim. Mas a Bíblia revela, irmãos, que é da vontade de Deus curar. Que o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário foi tanto a nossa salvação quanto a cura do nosso corpo. Amém. Porque quando ele exclamou, está consumado, aleluia, ele fechou um pacote, salvação e cura do corpo. Aleluia. Mas nós só damos ênfase para a salvação. Quem crê aqui que é salvo? Amém. Olha, Amém. quem crê aqui que Jesus pode curar? Amém. Amém. Amém? Aleluia. Mas nós só damos ênfase para a salvação. Porque quando nós nos deparamos com um problema, que nem sexta, né? Foi sexta-feira. Quinta-feira. E nós fomos orar por quarta-feira, né? Vamos orar por um senhor que está com um problema sério de saúde. Você vê a pessoa abatida, vê as sequelas da enfermidade no corpo da pessoa, e muitas vezes o inimigo vem pôr na nossa mente que aquele é um caso perdido. Mas não é. A Bíblia mostra que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre o será. Amém. Aleluia. Amém? Então, nós temos falado nessa campanha sobre um dos temas, o toque que cura. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 42, que diz assim: Jesus então lhes disse, Marcos 40, capítulo 1, versículo 40 a 42. Diz assim:
um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Amém. Glória a Deus. Vocês perceberam? O homem ele chegou diante de Jesus e suplicou: se o Senhor quiser, Aleluia. pode me curar. O que eu observo aqui? Que aquele homem, ele cria que Jesus poderia curá-lo. Amém. Mas ele tinha uma dúvida. Ele não sabia se era da vontade de Jesus curá-lo. E Jesus, então, disse a ele: sim, eu quero curá-lo. Ser curado desse mal. E ele ficou curado instantaneamente. Glória a Deus. Então veja, a Bíblia, ela nos revela um Deus que não apenas fala, mas que toca, aleluia, nas pessoas. Glória a Deus. E o toque divino, meus irmãos, sempre esteve presente nos momentos mais decisivos da história da redenção. Aleluia. Glória a Deus. Em Jesus, o toque de Deus ele se torna visível, próximo e pessoal, como foi no caso desse homem aqui. Jesus tocou ali nele pessoalmente. Um homem que era excluído da sociedade, que estava excluído da sua família, que estava excluído da religião. Aleluia. Ele vai lá e toca no intocável. Aleluia. Glória a Jesus. E ali Jesus opera o milagre. Nós falamos do toque que rompe a exclusão, como foi no caso da mulher do fluxo de sangue e desse próprio homem aqui que nós acabamos de ler, que era o leproso. A Bíblia não fala nem o nome dele, diz que ele era leproso. Veja só, o leproso, e era assim que ele se apresentava. Quando estava andando pela cidade, ele gritava: imundo, 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 para que ninguém se aproximasse dele. Não andava na cidade, né? Hã? Ele era proibido de entrar. Era proibido de entrar, e se ele entrasse, ele tinha que estar gritando: imundo. Mas ele andava pelos campos, né? Pelos desertos, Na Idade Média, carregar e um quem se aproximava, ele... Hã? Na Idade Média, carregar um sino para todo mundo se afastar. Então, veja bem, mas quando Jesus tocou naquele homem, Jesus restaurou primeiramente a dignidade dele, Aleluia. como fez Glória a com Deus. essa mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Quando ela tocou em Jesus e se sentiu curada daquele mal, ela também era uma pessoa excluída, não podia estar no meio da sociedade, por causa da doutrinação do povo judeu. Glória a Deus. E devido àquela enfermidade, ela não podia estar no meio do povo, mas ela se arriscou. Por quê? Porque ela já tinha gastado tudo quanto tinha, com os melhores médicos da época dela, e não pôde ser curada. E a Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior. Mas no dia, talvez, agora eu vou conjecturar aqui, talvez ela estivesse lá num canto lá, tristonha, abatida, desanimada, desiludida. Mas alguém chegou para ela e falou: fulana, Jesus de Nazaré vai passar hoje por aqui. Glória E ali, a quem Deus. é esse Jesus de Nazaré? Aleluia. É aquele que ressuscitou Lázaro, abriu os olhos do cego Bartimeu, cura paralítico e faz maravilhas. Aí criou-se nela uma expectativa de que Jesus poderia fazer um milagre nela. E quando essa expectativa cresceu dentro dela, ela determinou em seu coração que tão somente ela tocasse nas vestes dele, ela seria curada daquele mal. Aleluia. Então, Glória a Deus. Jesus, quando ela se aproximou, Jesus então, que ela tocou em Jesus, Jesus disse: quem me tocou?
Os discípulos se espantaram porque Aleluia. a multidão era grande, o povo se apertava e se acotovelava para chegar perto dele, para tocar nele. Grande Aleluia. Deus. Pedro fala, um dos seus discípulos fala: Senhor, mas como tu diz, quem me tocou? Todo mundo está querendo te tocar, todo mundo aqui está se comprimindo aqui para poder chegar perto de ti e te tocar. E Jesus falou: olha, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Glória Foi a um Deus. toque diferente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. Meu amigo, que nesta noite você possa ter a ousadia Aleluia. de tocar em Jesus pela fé com um toque diferente. Aleluia. Um toque de crença naquilo que está escrito na sua palavra a respeito do que a Bíblia nos mostra em relação à cura do nosso corpo e a promessa de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Ele quer tocar nesta dor que você está sentindo, nessa enfermidade que você está sentindo, que Aleluia. você carrega aí no seu corpo. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele não muda e Ele vela pela palavra dele para cumprir. Aleluia. Aleluia. Nós falamos do toque que nasce da compaixão, explicando que a palavra compaixão no grego, eu vou enrolar a língua um pouco aqui, é splaginizomai, que significa ser movido nas entranhas ou tomar profundamente a dor do próximo. Era isso que Jesus sentia. Ele era movido nas entranhas deles por compaixão, e ele sentia a dor da pessoa. Só que ele não somente sentia, ele continua sentindo, aleluia, a dor do ser humano. E isso não é uma emoção superficial, isso é envolvimento profundo, aleluia. Mateus 14 diz: Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes, aleluia. Aleluia. Então, o mesmo Jesus que se compadeceu no passado é o mesmo que se compadece nessa noite de mim, de você, aleluia, de todos nós, Aleluia. glória a Deus. Nós falamos sobre o sofrimento presente e a glória futura, Glória a Deus. foi um dos temas dessas ministrações. Então nós vivemos num mundo cansado, a terra parece cansada, as pessoas estão cansadas, a dor, morte, injustiça, sofrimento, e a pergunta é: se Deus reina, Deus. porque tudo ainda sofre? Aleluia. Aleluia. Hã? Se Deus reina, porque tudo ainda sofre? Essa pergunta, ela pode ser respondida lá no capítulo 8 de Romanos. Quando você chegar na sua casa, você leia o livro de Romanos no capítulo 8. O sofrimento não é o fim da história, aleluia. Existe uma esperança futura, e é isso que o livro de Romanos 8 nos apresenta, uma esperança futura, e Jesus está no centro dessa esperança. Glória a Deus, aleluia. Então veja, não há motivo para nós nos desesperarmos e ficarmos desanimados e abatidos, porque Jesus Cristo, Ele é o centro dessa esperança. Então nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa perspectiva de que nem a enfermidade pode tirar, aleluia, essa convicção de que Cristo Jesus, aleluia, Glória a Deus. Ele deseja o nosso bem. Amém. E Ele quer curar a todos quantos se chegam a Ele, exercendo a sua fé. Nós falamos a fé que rompe barreiras e toca o coração de Deus. Foi também um dos temas dessas ministrações. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que toca, cura e responde à fé de pessoas improváveis, como foi no caso daquele homem leproso. Aleluia. De Marcos 1, 40 e 42.
Vemos um Deus que estende a mão e toca o intocável. Obrigado. Ele toca o intocável. Aleluia. Quando aquele homem se aproximou de Jesus, rogando a ele, suplicando a ele, que se ele quisesse, pudesse curá-lo, Deus, dá os vitória. religiosos da época, os saduceus, fariseus, os escribas, todos os religiosos ficaram atentos. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai ter coragem de tocar nesse homem imundo? Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Mas Jesus estende aquelas mãos santas, que nunca fez mal a ninguém. Aquelas mãos que espalhou as estrelas no espaço. Glória a Deus. Aquelas mãos que abriam um caminho entre as montanhas para que os rios pudessem desaguar, passear entre as montanhas, entre os vales e desaguar no mar. Aleluia. Ele estende aquela mão pura, aquelas mãos que foi cravada por aqueles enormes cravos ali no Gólgota. Glória a E Deus. toca Louvado. o intocável. Aleluia. Glória a Deus. E restaura a saúde daquele homem Glória, meu Deus. que não podia mais estar no meio da sociedade, que não podia estar no convívio da sua família, que não podia ter o carinho e o abraço dos seus netos. Aleluia. E agora Jesus o restaura e ele segue feliz, glorificando a Deus. A cura ela flui quando a fé, humildade e perseverança se unem ao caráter imutável de Deus. Entenda isso. Fé, humildade e perseverança se unem ao caráter imutável de Deus. Então, quando isso acontece, a cura ela flui. Quando nós entendemos que o caráter de Deus é imutável e que o seu nome é Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Amém. Aleluia. Se Ele tem esse atributo, por que nós vamos duvidar? Por que nós vamos ficar descrente do que a Bíblia está falando? Por que não vamos apregoar esta verdade? Aleluia. Da vitória, Pai. Aleluia. A cura, ela está impregnada em Deus, assim como o amor, assim como a luz. A Bíblia diz que lá no céu não vai haver sol, não vai haver uma luz a não ser a luz que sai dele. Assim também a cura está no caráter dele, ela flui dele. Aleluia. Glória a Jesus. Entenda, Deus não apenas cura, Ele é o curador por natureza. Ele cura. Ou seja, cura não é algo que Ele faz ocasionalmente. Não. É algo que Ele é eternamente. Glória a Deus. Ele não mudou. Ele ainda continua sendo o Deus que curava, o Deus que cura e o Deus que continua curando. Aleluia. Amém. Porque nele não há sombra de variações. Então nós temos que entender isso. Nós falamos também da via dolorosa, a mente renovada, o caminho da cruz que gera cura. Aleluia. Deus. Aleluia. Nós falamos do que Jesus passou naquele caminho da via dolorosa, por mim e por você. Antes dele ser entregue, ser apresentado para Pilatos, ele havia sido preso uma noite anterior. Grande Deus. E ali já o levaram para ser interrogado pelo sumo sacerdote. Era inverno, estava muito frio. Ali bateram na face dele. Ali desfizeram da pessoa de Jesus. Prenderam ele até o outro dia para apresentá-lo a Pilatos. Aleluia. E eu creio que não deram nenhum cobertor para ele. Ele passou aquela madrugada todinha ali, sentindo aquela friagem terrível daquele inverno, naquela noite. E depois dele ser julgado, Pilatos então entrega na mão
soldados, Grande Deus. para que pudessem açoitá-lo. E ele sofreu aqueles açoites com chicotes, com chumbos, que tinha chumbo e pedaços de ossos nas suas pontas. Imagine como que não ficou as costas de Jesus. Grande Deus. Não ficou com uns rasguinhos que nem a gente vê nos quadros pintado por alguns artistas que tinham alguns cortezinhos. Não. O filme de Mel Gibson tentou reproduzir como Jesus poderia ter ficado Grande Deus. naquele dia, mas não chega nem aos pés do que realmente de fato aconteceu com Jesus naquele dia. Ele ficou irreconhecível. O famoso evangelista Jimmy Swaggart, numa das suas preleções, ele disse que Jesus ele ficou irreconhecível, o seu rosto inchou, que parecia uma bola, de tanto que ele apanhou. As pessoas, os soldados arrancavam a sua barba, cuspiram neles, bofeteavam, judiaram. E depois lhe colocaram uma coroa de espinho na cabeça, um manto, e zombavam dele ali, deram um pedaço de uma vala lá para ele, simulando que aquilo fosse um cetro, se adoravam, se prostravam diante dele, e depois diziam: olha, profetiza quem te bateu, e davam na face dele. E depois de tudo isso, misericórdia. ele sai Jesus. pela via dolorosa. Aleluia. Segundo o que eu tenho pesquisado, os historiadores dizem que aquele lugar lá em Jerusalém, na Velha Jerusalém, tem de 600 a 650 metros. E Jesus caminhou até o Gólgota, naquelas ruas estreitas, Aleluia. naquele lugar da via dolorosa, aquelas ruas pedregosas. Ele caiu várias vezes ali, Deus, porque Deus, como sendo ele o substituto da raça humana, ele experimentou o máximo que o ser humano poderia experimentar, e ele foi até o último limite. E ali ele caiu várias vezes, até chegar naquele Gólgota, carregando se parte ou se a cruz inteira, eu não sei. Só sei que ele foi até o Gólgota, por mim e por você. Glória a Deus. E lá naquele Gólgota, pregaram as mãos dele, com aqueles enormes cravos, pregaram os seus pés, além de caminhar, de ter apanhado dos soldados, ter passado uma noite anterior no frio, ser interrogado, esbofeteado, no outro dia, apanhando dos soldados, depois sendo chicoteado e carregando aquela cruz até o Gólgota, e depois sendo cravado nela ali. Ele ficou 6 horas, irmãos. 6 horas. E nós não aguentamos ficar 2 horas na presença de Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Não é assim? Jesus. Muitas vezes ficamos em casa. Não estou com vontade de ir para a igreja. Mas por que ir para a igreja? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro falou: Senhor, eu não vou deixar que tu me lave. Falou assim: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então lava, pode me dar um banho. Minha cabeça. Não precisa, Pedro. O demais está limpo, só precisa os pés. O que isso quer dizer? Que nós estamos no mundo, tropeçamos aqui e acolá, erramos toda hora e todo instante, e precisamos de renovação. E aonde nós vamos nos renovar? Aqui na comunhão. Aleluia. Na comunhão uns com os outros, Aleluia. ouvindo a palavra que nos regenera, nos purifica, nos limpa. Por isso que é importante que nós estejamos juntos,
no templo para ouvir a palavra. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 6 horas ele passou ali. Aleluia. Diz alguns médicos que ele fazia um esforço tremendo, porque tinha, eu não sei o nome daquela parte da cruz, que ele podia apoiar os pés ali, partículo. Então, ele fazia um esforço tremendo para poder respirar, porque tudo estava trancado dentro dele, pela posição que ele estava, e fora as câimbras que ele sentia. Oh, meu Deus, eu tenho umas câimbras de madrugada, é horrível, é horrível. Agora imagine você estar cravado naquela cruz, sem poder se mexer, e sentir câimbra nas pernas, nos braços. 6 horas, irmão. Por mim e por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus tremendo. Aleluia. Aleluia. Então veja, ele suportou tudo isso Aleluia. para nos ganhar a salvação. Quando ele clama, Pai, está consumado. Ele estava dizendo, a dívida deles eu cravei aqui na cruz. Aleluia. O diabo pensou que estava derrotando ele com a morte dele. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ali estava sendo o início de todo o cumprimento daquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Porque quando ele rendeu o Espírito, Grande Deus. ele ganhou a nossa salvação. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos hoje para a cruz, de frente para a cruz, nós vemos Jesus nos garantindo a salvação. Quando nós aceitamos Ele, passamos e olhamos Ele de costa, Deus. Aleluia. nós vemos ali as costas dele dilaceradas. Aleluia. Ou seja, carregou toda a minha enfermidade, toda a sua enfermidade, toda a sua dor, toda a nossa doença sobre si. Aleluia. Por isso, quando Jesus clamou, está consumado, ele fechou o pacote. Deus. Salvação e cura divina. Aleluia. E cura do corpo. Andam juntas. Assim como a justiça e o amor se encontrou na cruz. Como assim a justiça e o amor se encontrou na cruz? Deus. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então, quando Cristo estava lá na cruz, era o amor que estava ali. E a justiça Aleluia. foi o que caiu sobre ele. A justiça e o amor ali na cruz se encontram. Você entende? A justiça de Deus caiu sobre ele. Não porque ele tinha culpa, não porque ele tinha pecado, não porque ele tinha defeito, mas porque ele foi o nosso substituto. Aleluia. Eu não sei. Oh, aleluia. Glória a Eu não Jesus. sei como você reage a isso, mas isso me toca muito, muito profundo no meu ser, aleluia. Glória a Deus. A justiça do Pai caiu sobre ele. Aleluia. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo Aleluia. por causa dos nossos pecados. Glória a Deus. Agradou a Deus moê-lo. E hoje eu fico pensando, como tem gente que tem coragem de um dia ter ouvido a palavra de salvação, Deus. Aleluia. Jesus, tu és lindo. Jesus, eu te amo. ter experimentado Grande é teu nome, meu da Deus. graça de Deus, ter recebido a promessa do Espírito Santo Aleluia. e hoje se encontra
encontrar num terreiro de macumba, recebendo espíritos malignos. Como pode? Como pode? Aleluia. Falamos então da via dolorosa, o caminho da cruz que gera a cura. Vivemos um tempo em que muita gente crê na Bíblia, mas não vive tudo o que ela diz. Cantamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas na prática muitos acham que ele mudou quando o assunto é cura. Aleluia. Aleluia. Inclusive tem várias denominações com correntes teológicas dizendo que a cura divina ela só foi para o tempo dos apóstolos e se encerrou com o último apóstolo. Aleluia. Não, mas a Bíblia não mostra isso. Quando abrimos os evangelhos, vemos Jesus curando cegos, surdo, paralítico, leprosos e possessos. Mas a Bíblia diz algo impressionante. Ela diz: e curou todos os que estavam enfermos. Todos. Não ficava um. Jesus não despedia ninguém que estivesse doente. Aleluia. E se chegasse a ele, eu não sei quantas horas ele levava ali para curar todas aquelas pessoas. Glória a Deus. Eu não sei, mas eu acho que era bastante tempo. Era multidão. A Bíblia diz que traziam doentes de todas as cidades circunvizinhas e depositavam aos pés dele. Era muita gente. Grande Deus. E ele curava todos. Aleluia. Isso é impressionante. Glória a Jesus. Mas então surge a pergunta que ecoa no coração de muitos cristãos: se Jesus curava todos, por que nem todos recebem cura hoje? Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Nós explicamos isso. Não vamos ter tempo para discorrer, mas nós já explicamos que isso vai depender de vários fatores. Aleluia. Um dos fatores é a dúvida. O outro é saber se a pessoa crê que o desejo de Deus é curá-la. Eu mesmo já conversei com pessoas que dizem: não, eu não quero incomodar Deus com a minha enfermidade. Já estou velha demais para ser curado, para receber bênção de cura dele. Entende a mentalidade? Então tem muitas pessoas que agem dessa forma. Então, Jesus ele curava todos porque... Ou seja, se Jesus curava todos, por que então todos não recebem cura hoje? E a resposta não está na falta de poder lá da cruz. Não. Nem na falta do amor de Deus. O amor de Deus continua o mesmo. Mas muitas vezes na forma como pensamos a fé, ou como pensamos a cura, ou como pensamos sobre o próprio Deus. Por isso, antes de falarmos de cruz, precisamos falar da mente. Foi um dos tópicos que nós falamos, da mente renovada. Amém. Então, antes de falar de cura, temos que falarmos da mente, porque uma mente não renovada, entenda isso, uma mente não renovada, ela coloca limite aonde Deus já removeu todos eles. Aleluia. Você entendeu isso? Jesus, glória a Deus. Então, para uma pessoa que está no estado até terminal, é muito difícil ela às vezes colocar a fé dela em ação. Glória a Deus. Porque a mente dela é bombardeada com muitos tipos de pensamento e até mesmo por pessoas e cristãos que vão até orar por ela, não crendo, ao vê-la naquele estado terminal.
que algo pode acontecer naquele instante. Grande Deus. Como tem acontecido com muitos. Dei aqui o testemunho do pastor Jordano, que passou, não lembro quantos dias ele passou internado, mas foi muitos, na UTI desacordado, foram muitos dias. Ele ficou pele e osso. Grande Deus. E ninguém acreditava mais que ele iria sobreviver. E uma voz falou dentro dele: comece a expulsar todo o mal que há no seu rim. Comece a expulsar todo o mal que há no seu corpo. Glória a Deus. Não aceite isso, rejeite. E ele começou a lutar. Quando ele voltava à consciência, ele disse que orava expulsando todo o mal que estava no corpo dele. Jesus. E Jesus o restabeleceu. Aleluia. Falei aqui de uma atriz da Globo chamada Darlene Glória. Uma das atrizes famosíssimas da Globo em épocas passadas. Essa atriz, um dia surgiu uma pintinha no rosto dela. E no outro dia era uma bolinha. E aquela bolinha foi crescendo, virou uma laranja no rosto dela. Roxa. Deus maravilhoso. Um câncer maligno. E ela estava ali no hospital morrendo. Ela já havia, antes de acontecer tudo isso, passado por várias religiões, filosofias, mas nunca encontrou o que buscava. Grande E Deus. como Deus conhece os corações, Deus a visitou. Ela naquele leito de morte, vendo que não tinha mais jeito, então ela clamou: Deus, segundo as palavras dela, se tu existe, e se tu me curar deste mal, eu vou aceitar Jesus e vou pregar esse evangelho por onde quer que eu for. Glória a Deus. E ela diz no seu testemunho, você pode buscar o testemunho dela na internet. Ela diz no seu testemunho que ela ouviu um barulho no quarto, quando uma luz surgiu, e ela escutou os vidros do quarto todos estourarem e não viu mais nada. Quando ela acordou, aquilo tinha desaparecido da face dela. Glória a Jesus. Oh, Aleluia. Deus. E ela, então, Jesus, tu és começou a pregar o evangelho por Glória todo a lugar. Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Aleluia. Então, antes de falarmos da cruz, precisamos falar da mente, porque uma mente não renovada coloca limites aonde Deus já removeu todos eles. Aleluia. Aleluia. Nós falamos também em um dos tópicos sobre herança como direito. Herança na Bíblia é direito legal de filho, não é um favor, é um direito de filho. Aleluia. Deus. Assim, Gálatas capítulo 4 diz assim, 7 diz assim: assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Segundo a minha tradução, que é a NBV, Bíblia Nova Vida, Bíblia Nova Vida, diz assim: assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Aleluia. Aleluia. Deus. Falei na última sexta-feira que um tempo atrás, bem antes de eu estar mencionando sobre cura divina, estudando esse assunto, eu vim estudar depois que eu vim para cá esse assunto. Um tempo bem atrás, me nasceu aqui bem em cima da espinha aqui, uma bolinha, e aquilo foi crescendo, de repente eu não conseguia mais me mexer. Diz que era um cisto, né? Que chama de cisto, e eu fiz uma cirurgia. O médico, quando foi me operar, aplicou anestesia, tudo, e quando foi cortar, eu senti aquela dor. Falei: doutor, mas o senhor aplicou anestesia? Apliquei, por quê? Você está sentindo dor? Eu falei: aplicou 3 anestesias e não teve resultado. Ele me operou, arrancou aquele negócio com o que é? Sangue frio. Aleluia. E agora, pouco tempo atrás, eu ponho a mão aqui assim, eu não acredito.
aquela bola de novo, já estava já me incomodando aqui. Eu falei, Jesus, mano, outro cisto. Pedi para o pastor Clemson, falou, pastor, põe a mão aqui, o que o senhor está sentindo aqui? Ele falou, ó, isso aí é um cisto. Aí eu falei, Jesus Cristo. Eu falei, Deus, eu estou pregando cura para o teu povo. Eu estou pregando que Jesus levou todas as nossas enfermidades, dores. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estou ensinando para o povo que um dos passos para receber a cura é crer que ela é da tua vontade. Eu estou pregando, Senhor, Jesus, tu és que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não há sombra de variação em ti. O que eu tenho tentado passar nesse seminário de cura, aleluia, é que nós temos que fazer uso do que está escrito para levarmos a Deus em oração e reivindicar aquilo que Ele nos prometeu. Isso não é arrogância, isso é direito de filho, porque somos herdeiros, aleluia. Então eu disse, Deus, pus as mãos em cima desse caroço, nasceu. Falei, Deus, eu dou uma ordem agora a esse caroço, a esse cisto, seja lá o que for. Eu dou uma ordem agora e digo para ele que ele está ilegal no meu corpo. Eu não aceito, eu rejeito que ele vai minguando agora, instantaneamente, Senhor. Eu orei, agradeci. 2 dias depois eu ponho a mão, sumiu o caroço, Aleluia. o cisto desapareceu, aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Então nós temos que levar a Deus aquilo que Ele nos prometeu. Tem uma passagem no Antigo Testamento, eu não lembro, e vou tentar lembrar como que está escrito. O próprio Deus fala assim: não deis descanso para as vossas pálpebras, até que Jerusalém seja posta por louvor na face da terra. Jesus. Deus está pedindo para a gente orar por Jerusalém e não descansarmos até que isso aconteça. Aleluia. Se o próprio Deus está nos dizendo assim, por que não então pegarmos as promessas? É aí que eu falo que muitas pessoas têm morrido prematuramente, mesmo sendo crentes. Deus. Porque não invocam o que está escrito. Deus diz para nós fazermos prova dele. Você quer saber quem é Deus? Faça a prova dele. Como fez aquela atriz da Lene Glória, que hoje é nossa irmã em Cristo, e tantos outros. Pastor Chu, Paul Lanchu, que já faleceu, quando estava perecendo com aquela tuberculose, né? Uma tuberculose crônica, não tinha cura. O médico deu 3 meses para ele, e ele marcava todo dia lá na parede, lá, e os dias já se findando, os 3 meses se findando. Vai uma moça lá, entrega o evangelho para ele, prega o evangelho, ele expulsa ela deixa a Bíblia lá, e um dia ele pega aquela Bíblia e vai ler. Só que ele abriu lá em Gênesis, sobre a genealogia, e falou: mas que livro é esse aqui? É um homem gerando outro homem? Não quero mais ler isso. Jogou a Bíblia lá no canto. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. Outra hora ele vai lá e pega a Bíblia e abre nos evangelhos e vê Jesus curando as pessoas. Aleluia. E aí criou-se a perspectiva nele. Se Jesus curava, e se ele me curar, e aí ele falou: Deus, se Jesus me curar, eu vou pregar esse evangelho por todo lugar da Coreia. Deus. E Jesus curou ele. Aleluia. E ele pregou esse evangelho de uma tal forma que a igreja dele hoje é reconhecida como a maior igreja do mundo, Aleluia. em quantidade de membros. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu correr aqui para terminar. Então, o que é herança? Na Bíblia, herança não é só algo material. Ela envolve quem somos, o que nos pertence em Deus
e o que continua depois de nós. É Deus. Nós falamos que herança na Bíblia se manifesta com 4 pilares: direito, identidade, pertencimento e continuidade. Então veja, sua fé não é só pessoal. Seu chamado ele ecoa depois de você. Veja, cura, ensino e testemunhos, isso se multiplica. E o reino de Deus não é evento. O reino de Deus é legado. Aleluia. Herança bíblica não é algo que você espera morrer para receber. Lá no céu eu vou receber tudo que Deus me prometeu. Não. É algo que você já começa a viver agora. Aleluia. Porque você é filho. Você é filho. Entenda isso. Direito, você pode acessar. A Bíblia diz que depois da morte dele foi aberto um novo e vivo caminho, o qual nós podemos entrar na presença de Deus com toda a ousadia, através do novo e vivo caminho que ele nos abriu pela sua morte e pelo seu sangue derramado naquela cruz. Então, você entende, direito, você pode acessar a presença dele. Identidade, você sabe que se tornou um filho de Deus quando aceitou Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, aleluia, e se tornou uma nova criatura, recebeu uma nova natureza. Você se tornou filho, oh glória, aleluia, você se tornou filho, filha de Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você foi adotado pelo Espírito Santo na família de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pertencimento. Você sabe de quem é. Você tem um dono agora. Aleluia. Continuidade. E você sabe para onde tudo isso vai lhe levar. Glória a Deus. Aleluia. Falamos da cura de Naamã. Ainda tem uns 5 minutinhos ali para encerrar. Falamos da cura de Naamã. Humildade que libera milagres. Aleluia. 2 Reis 5, 1 e 14. Naamã queria cura do jeito dele. Queria cura do jeito que ele entendia, que ele pensava. Ele disse: mas eu pensei que o profeta ia chegar aqui, ia pôr as mãos sobre mim, ia orar, ia fazer, ia acontecer. Mas se ele me manda lá naquele rio sujo, mergulhar 7 vezes, não vou não. Tem rio melhor lá onde eu moro. Aí quando ele está indo embora, um dos seus servos, com muito medo e temor, se atreve e fala: mas meu Senhor, se o homem de Deus tivesse te pedido algo difícil, tu não ia fazer para ser curado desse mal? Convenceu ele. E aí ele desce nas águas e ao 7º mergulho ele levanta curado. Então veja, ele queria cura do jeito dele, mas Deus queria cura com transformação interior. Porque desde aquele momento que ele se levantou, saiu daquelas águas curado, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele passou a adorar o Deus de Israel. O milagre aconteceu quando ele desceu. Às vezes a cura exige obediência, e o remédio já foi comprado. É uma ilustração que eu vou passar agora. O remédio já foi comprado. Um homem, ele havia comprado um remédio, mas não tomava o remédio. Parece eu que às vezes esqueço de tomar. Ele comprou o remédio, mas se esqueceu de tomá-lo. O problema não é a falta de poder de Deus, é a falta do uso desse poder, que muitas vezes nós não compreendemos. Assim como é a cura, assim também é a cura. Veja, já foi providenciada na cruz, no Gólgota. Mas precisa ser recebida por fé. Aleluia. Por fé. Então veja, se nós
compramos o remédio e não tomamos, o que adianta? É Deus. Se nós cremos, mas não conseguimos colocar em prática o que a palavra nos ensina, que resultado vai ter? Se Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, assemelharei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, bateu o vento, a chuva, o rio, e com ímpeto, e não derrubou aquela casa porque estava firmada no alicerce, na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós temos que exercer essa fé. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Então, se você está cansado, se a dor te acompanha há anos, se a sua mente foi ferida antes do corpo, ouça, eu te convido Grande Deus. a ouvir o que Jesus nos diz em Mateus 11, 28. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Feche seus olhos. Aleluia. Oh, Repita essas palavras comigo, com os olhos fechados. glória a Deus. Pai, Pai, em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu recebo agora o toque de cura. Eu recebo agora o toque de cura. Toda enfermidade perde autoridade agora. Toda enfermidade perde Dores crônicas, inflamações, enfermidade no sangue, nos ossos, articulações, pulmões, coração, sistema nervoso, ansiedade, medo e opressão emocional. Eu declaro, eu declaro. meu corpo responde à palavra. Amém. Minha mente é renovada. Minha mente Eu recebo a herança dos filhos. Em nome de Jesus. Eu me declaro curado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Pai amado, por esses momentos preciosos, Aleluia. ministramos a tua palavra creio, quase esses Jesus, 2 eu meses creio. e pouco, sobre este assunto de cura de Aleluia. vida. Eu rogo sei te, que Pai, que o acontece, teu Espírito eu sei que Santo acontece. possa estar trabalhando, Senhor, nas mentes dos Aleluia. corações, tanto dos que estão aqui, Senhor, levou quanto dos que estão do outro lado, Senhor, na internet, nos assistindo e nos creio, ouvindo. Jesus. Que o teu Espírito Santo venha com essa unção que quebra e esmiuça todo mundo. Oh Deus, e toque nos corações para que o teu nome venha ser glorificado. Porque tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E tu continuou curando no passado, tu curou no passado, continua curando hoje e continuará curando até que tu venha, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu tens ouvido, Senhor, a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai. Pronto, eu creio que foi em setembro que o Pedro começou a ministrar. Se você estava atento, você adquiriu conhecimento. E em Oséias capítulo 4, versículo 6, a primeira parte do versículo diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Quando você conhece, você tem condição de colocar em prática aquilo que você conhece. E então você tem aprendido como colocar em prática Glória a Deus. esses ensinamentos sobre cura divina. Glória a Jesus. E Eu creio. quando se olha o Velho Testamento era diferente. O Pedro sempre repete aqui, desde o capítulo 15, versículo 26. Mas no 25 e 26 do capítulo 15, vai dizer assim: se você me obedecer em tudo que eu te mandar, eu não porei sobre vós as enfermidades que coloquei no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Então ali era condicional à obediência. Só que quando Cristo vem, muda tudo. E em Cristo hoje, segundo nós aprendemos
Na palavra aqui, nós temos o pacote. A salvação da nossa alma e a Aleluia. cura do nosso corpo. Amém. O Pedro fez uma pergunta. Por que nem todos são curados? Eu respondo assim. Porque nem todos são salvos. Nem todos. Nem todo que está na igreja é salvo. Nem todos os pastores são salvos. Nem todo presbítero, nem todo diácono, nem todas as irmãs do ciclo de oração. Está na igreja, mas não é salvo. É difícil falar isso? É, mas eu tenho base bíblica. Leia a palavra do Senhor. São Mateus 7, versículo 21 a seguir. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no teu reino. Mas se eu te conheço, eu pregava, não te conheço. E outros, aí você pega esse texto, compartilha e vai buscando as referências. Você vai ver que nós estamos no caminho. Mas nem todos tiveram um encontro com Jesus ainda. Muitas pessoas estão na igreja por uma motivação, e a motivação não é a salvação, não é a preocupação com a eternidade. Então por isso que nem todos são curados, porque também nem todos são salvos. Isso é uma colocação minha com base na palavra. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo nós temos recebido. Louvamos e bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo de ensinamento, toda sexta-feira, aqui foi dado esse seminário sobre cura e libertação, e nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a autoridade, e na Tua palavra nós podemos crer, porque a Tua palavra diz tudo é possível ao que crê. E quando nós conhecemos a palavra e colocamos em prática, nós recebemos a vitória. Pai eterno, abençoe e ajuda que cada um de nós, a partir de então, com esse conhecimento, poderemos, Senhor, lidar com as situações adversas da nossa vida. Pai Santo, eu te peço que agora nos leve em paz, assim como nos trouxeste. Nos dá uma bênção toda especial. Nesta noite, um sono tranquilo, um sono reparador. Pai eterno, nos abençoe nesse resto de semana. É o nosso pedido e já o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, que vive e reina por todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo são com todos vós e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.